Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Bom dia para quem está aí no espaço multiuso da igreja, bom dia para quem está em casa também. Estamos aí nesse modelo híbrido de culto, né? Algumas pessoas aí na igreja, outras pessoas ainda continuar em suas casas, como eu, por exemplo. E assim a gente vai levando e esperando em Deus que em breve possamos estar todos juntos aí na igreja. Eu gostaria de fazer uma oração para iniciarmos o nosso culto. Hoje é o primeiro domingo do mês de outubro, dia 3 de outubro, dia de ceia do Senhor. Então que você, né, se prepare, esteja preparado, prepare já os elementos para participar da ceia do Senhor. Abaixe a cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos mantido, o Senhor tem estado conosco, Senhor Deus. Eu te agradeço a equipe que está lá na igreja, Senhor Deus, que tem mantido o trabalho, Senhor Deus, lá presencial. Obrigado, Senhor, porque a pandemia parece que está, Senhor Deus, melhorando e pedimos que assim continue, Deus, para que em breve possamos voltar a nos encontrar novamente na igreja e a fazer outras atividades também, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, esse culto, abençoa esse louvor, recebe esse louvor, Deus, do nosso coração e também fica com a mensagem que será trazida e também que nós estejamos preparando os nossos corações para participarmos da ceia, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos passar então para o louvor. Então, como eu já disse, né, nós teremos a ceia do Senhor logo após a mensagem. Então, que você esteja aí preparado, preparada, né, tenha preparado os elementos para participar também. Nós vamos ter duas primeiras músicas. Primeira música, nós vamos louvar a Deus com a música Ao Único que é Digno de Receber. Depois, A Alegria Está no Coração. E antes da terceira música, eu vou voltar aqui para falar a respeito da entrega dos dízimos e ofertas. Então, por favor, a equipe de louvor aí comanda as duas primeiras músicas. Ao Rei eterno, imortal,
aleluia, aleluia, aleluia. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, né? Realmente, a verdadeira alegria só tem a pessoa que conheceu a Jesus e que aceitou a Jesus em seu coração. Bom, próxima música, Jesus que doce nome, durante o cântico da próxima música, você que veio preparado, que veio preparada para a entrega dos dízimos e ofertas, você pode fazer, evidentemente, você que está aí no espaço multiuso, pode fazê-lo aí mesmo, tá bom? Então, logo após essa música, nós vamos orar agradecendo as ofertas e depois passaremos para a outra música. Então, durante o cântico da próxima música, você pode fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta. De ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Senhor, muito obrigado, porque um dia o Evangelho de Jesus Cristo chegou até nós, Senhor, e através do nome de Jesus, a sua salvação chegou até nós também, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essas ofertas e dízimos que foram colocadas no seu altar, ó Deus. Pai, que o Senhor continue a abençoar, Senhor Deus, as pessoas que administram essas ofertas, ó Pai, para que a tua igreja continue funcionando e levando o nome de Jesus, ó Pai, levando o Evangelho de Jesus aqui para Marília, para o Estado e também para o nosso Brasil e para o mundo, Senhor Deus. Ó Pai, obrigado por esses momentos que
estamos podendo ter juntos, apesar de alguns ainda não presencialmente, mas podemos participar, ó Deus, desse momento tão maravilhoso que é louvar o teu nome, de sentir a tua presença, ó Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A próxima música que vamos cantar é Porque Ele Vive. E porque Ele vive, Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Então, que você cante essa música realmente como uma oração, né? Deus, e se preparando já para a mensagem e para a ceia do Senhor. Um pastor amigo nosso, ele sempre dizia que o louvor é o momento que os nossos corações estão sendo preparados para a mensagem. Então que você continue preparando o seu coração para a mensagem. Vamos louvar. Seja o nome do nosso Senhor, como é bom saber que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor, do nosso Salvador.
Vamos orar mais uma vez, agradecendo por esses momentos de louvor. Desde já eu agradeço a banda que está aí aí no templo, né, aí no espaço multiuso. Muito obrigado pela ajuda que vocês têm dado e que Deus continue a abençoar a vida de vocês. Senhor, eu agradeço, Pai, por esses momentos de louvor que tivemos e que os nossos corações, ó Pai, estejam preparados agora para ouvir a Tua mensagem e participar logo após da Sua ceia também, Senhor Deus. Ó Pai, obrigado porque as nossas vidas estão nas Tuas mãos, estão nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e que venceu a morte, Pai. Nós cremos nisso e temos a certeza de que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Senhor, ó Deus. Abençoa agora a mensagem que vamos ouvir, abençoa o teu servo que irá trazer a tua palavra aos nossos corações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu passo a palavra então para o pastor Augusto, que irá trazer a mensagem dessa manhã. Pastor, por favor, que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. É o terceiro domingo que nós estamos aqui reunidos no espaço multiuso e realizando o nosso culto a partir desse espaço. Que Deus abençoe a todos vocês. É muito bom estar reunido como igreja para adoração ao Senhor. Mas nós louvamos também os irmãos que estão nas suas casas, aguardando um momento em que eles se sintam mais seguros, mais confortáveis, para participarem dos cultos presenciais. Mas, de qualquer forma, é um grande avanço para nós. Podemos realizar esses cultos aqui já de forma presencial. E, a partir disso, se Deus quiser, se a pandemia fosse arrefecendo, nós podemos, os irmãos vão agregando e logo, quando for o momento de Deus, nós estaremos reunidos novamente como igreja e todos aqui cultuando a Deus. Pedimos oração nessa manhã pela família da Fátima Mituuti. A Fátima foi membro dessa igreja durante anos. Atualmente ela estava congregando na primeira igreja batista. Ela faleceu aos 62 anos e hoje de manhã ela será sepultada em torno das 10h30 da manhã. Então oremos principalmente por sua filha, Rebeca, pelos seus irmãos, a família da Fátima também, o Oscar, a Dalva, foram membros dessa igreja. Então, oremos por eles também. E também temos um pedido de oração pelo Minoro. O Minoro é aquele senhor simpático de São Paulo que sempre participa dos coinonias. Ele é um massagista, amigão do Binho aí, né, Binho? Companheiro de massagem do Binho. Ele está no hospital hoje, internado, com seríssimo problema no coração, e os médicos estão decidindo se ele vai fazer cirurgia ou não. E ele está lá na UTI, mas está mandando WhatsApp e pedindo as orações dos irmãos. Vamos orar para que Deus o preserve no dia de hoje e que o melhor sobre a vida dele venha acontecer. Nós cremos que Deus pode tirá-lo dessa e no próximo Koinonia, ato de fé, no próximo Koinonia, ele estará aqui conosco. Que Deus abençoe a todos, continuemos orando e hoje nós vamos refletir a mensagem. Enquanto refletimos, no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, entre os versículos 1 a 10, você vai preparando o seu coração para participar da ceia do Senhor. Logo após a mensagem, nós vamos participar. Estamos estudando as histórias do Antigo Testamento. Estamos vendo o momento da monarquia, quando o rei Saul vai saindo de cena e no seu lugar assume o rei Davi. Entender as histórias do Antigo Testamento é fundamental para conhecer os fundamentos bíblicos do cristianismo, da nossa fé. Vamos iniciar com uma oração.
Pai, te louvamos pela manhã de hoje, pela oportunidade que teremos de estudar a tua palavra, de refletir, Senhor, sobre a tua palavra e aprender, Senhor, mais dela. Que o Senhor nos oriente nesses momentos, que o Senhor abra os nossos corações para ouvirmos, Senhor, a tua palavra com os corações abertos, para ouvir aquilo que o Senhor está ensinando e mudar de atitude se for necessário. Que o Senhor nos direcione nesse momento, abra os nossos corações e mentes, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a leitura de 2 Samuel, no capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Você pode acompanhar da sua Bíblia, no seu dispositivo. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isto queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Naquele dia, mandou dizer: Todo que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelos túneis subterrâneos e ataque os cegos e coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então, nós vamos refletir na manhã de hoje, a partir dessa história de Davi, sobre como construir um caminho vitorioso. Como um humilde pastor de ovelhas, que cuidava do rebanho do seu pai no campo, veio a se tornar a maior figura, uma das maiores figuras do Antigo Testamento. Entre os reis, sem dúvida, Davi foi o maior deles. Então, se a gente pegar as maiores figuras do Antigo Testamento, Abraão, quando o povo de Israel tem seu início, se pegarmos Moisés, o grande legislador, o grande libertador, aí nós teremos a figura de Davi como uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento. Como Deus fez isto com aquele adolescente de pouco mais, 16 anos, um pouco mais, tornando o homem mais importante da nação de Israel. Então, Davi definitivamente construiu um caminho vitorioso. Eu queria refletir na manhã de hoje sobre algumas estratégias que Davi utilizou na vida dele, que fizeram parte do seu sucesso, da sua jornada bem-sucedida. E que essa história de Davi possa ilustrar a sua vida e trazer reflexões particulares para a sua vida, influenciando a forma como vivemos e nos relacionamos com Deus. Eu queria iniciar dizendo que Davi buscou a direção divina. A grande diferença entre o seu antecessor, Saul, e Davi, foi que Davi foi um homem que soube buscar a direção de Deus acima de tudo, em todas as circunstâncias. Davi, no texto que nós lemos hoje,
Davi, no texto que nós lemos hoje, logo no seu início, ele estava na cidade de Hebrom e todos os anciãos de Israel foram conversar com ele. E qual foi a tônica dessa conversa? Davi, nós queremos que você reine sobre toda a nação de Israel. Então, foi um momento muito importante, um momento em que toda a nação, agora, vocês se lembram o quanto Davi fugiu de Saul, do seu exército, o quanto ele teve que fugir, dormindo em cavernas, se escondendo em cavernas. E agora, tudo mudou. Com a morte de Saul, Davi ainda enfrentou algumas dificuldades. Um dos filhos de Saul, Isbosete, tentou assumir o reino. E Abner, o general do exército de Saul, ficou do lado de Isbosete. Então, Davi ainda enfrentou alguns anos de perseguição. Mas agora, todos reconheceram que, após a morte de Isbosete, todos reconheceram que Davi era o homem escolhido por Deus e foram conversar com Davi. Esse era um grande momento de triunfo de Davi, um momento de vingança, um momento de acertar as contas, um momento de acabar com seus desafetos e agora colocar o pé em cima da mesa e falar, agora vocês vêm a mim, agora a gente vai ter uma conversa séria. Mas Davi, humildemente, naquele momento ele selou a paz com todos, perdoou a todos os que o perseguiram e falou, vamos unificar a nação, vamos unificar o nosso povo e agora eu vou reinar sobre todos e as disputas do passado serão esquecidas. Então, naquele momento, foi feita uma aliança. Davi aceitou fazer uma aliança com toda a nação de Israel e, a partir dali, começa a surgir a figura fantástica do grande rei Davi. Davi começa a se tornar aquela figura gigante que nós conhecemos do Antigo Testamento. Mas Davi sabia qual era a direção de Deus. E ele estava disposto a se submeter a esta vontade de Deus. Totalmente oposto de Saul. Saul queria a sua vontade, queria fazer do seu jeito, no seu tempo e na sua força. Mas Davi, ele jamais se esqueceu que aos 16 anos de idade, Deus o chamou para ser o novo rei de Israel. E ele teria que esperar. E nesse momento, quando a nação o procura, os chefes de todas as tribos o procuram, ele aceita a selar aquela paz e selar aquela aliança. Então, isso é uma grande lição para nós, queridos. Assim como Davi aprendeu a buscar a direção de Deus, nós devemos também fazer o mesmo em nossas vidas. A vida de um cristão seria muito mais simples se ele soubesse discernir a vontade de Deus em cada situação e em cada momento de sua vida. E Deus tem disposição para falar aos nossos corações em toda situação. Então, se eu vou iniciar um negócio, vou formar uma sociedade com alguém para iniciar um negócio, você sabe aonde vai terminar essa sociedade? Nós não conhecemos o futuro, não conhecemos o amanhã, mas Deus já sabe dos resultados disso. E se houver o interesse de nossa parte em consultá-lo, ele vai falar aos nossos corações. Quando o jovem inicia um namoro, ou está pensando em iniciar um namoro, se ele consultar a Deus e pedir uma orientação de Deus, Deus vai mostrar e vai trazer paz ao seu coração sobre se aquela decisão é sábia ou não. Então, em tudo, para adquirir uma casa, para comprar um carro, você pode buscar a vontade de Deus e, sabendo fazer isso, e tendo o coração aberto para ouvir a direção de Deus, tudo fica mais fácil. Precisamos entender os planos e propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Você se lembra quando José, ele também sofreu muito na mão dos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi rejeitado por sua família, mas anos depois, José se torna uma figura importante no Egito, e seus irmãos vão até lá para comprar comida. Era o grande momento de José
lavar toda a roupa suja e se vingar de todos os males que ele sofreu. Mas José, ele falou para os seus irmãos: não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus que me enviou para o Egito, para esse momento de fome, para que eu fosse o libertador do meu povo, para que eu fosse a solução, e não para que eu fosse o problema de vocês. Então, naquele momento, José foi a solução, salvando toda a sua família e mudando a história da nação de Israel que estava se formando. Então, quando a gente tenta fazer do nosso jeito, no nosso tempo, o resultado disso é muito desastroso. Você se lembra da linda história de Moisés, o grande libertador que tirou o seu povo do Egito e o levou para a terra prometida? Então, a jornada de Moisés é maravilhosa. É impressionante os feitos desse homem e como ele foi um instrumento de Deus. Mas lembre-se, começou tudo errado. Quando Moisés, ainda jovem, foi passear ali no Egito e ele viu uma discussão ali, ele tentou intervir, tentou agir naquele momento e ele acabou matando um homem. E por causa disso ele teve que fugir e passou durante anos e anos no deserto. Então, Moisés achou que aquele era o momento, quando ainda não era o momento de Deus. Mas muitos anos, e Moisés disse: eu pensei que Deus me usaria para salvar o meu povo. E usou de fato. Mas o momento não era aquele e Moisés fez tudo errado. Então, Davi foi um homem que buscou a direção de Deus sobre a sua vida em tudo que ele se propôs a fazer. Um segundo ponto, uma segunda estratégia que Davi usou e que nós devemos guardar nos nossos corações é a seguinte: Davi desenvolveu a paciência. Dos versículos 4 e 5, nós descobrimos que tudo demorou muito tempo para se tornar realidade. Então, aos 16 anos de idade, Davi foi chamado por Deus, foi ungido por Samuel. Mas demorou muito tempo para que tudo se tornasse uma realidade e ele se tornasse o rei de Israel. Davi enfrentou o gigante Golias e o venceu, e mesmo assim as coisas se complicaram. Por causa dos ciúmes de Saul, ele teve que viver como um fugitivo durante anos. No domingo passado, vocês estudaram a morte de Saul. Opa, Saul morreu e agora tudo vai ficar bem para Davi. Não. O filho de Saul, Isbosete, assumiu o trono e ele teve o apoio do general Abner. Então, Davi teve que esperar mais 7 anos para resolver essa disputa com o filho de Saul, Isbosete. Então, o texto diz que Davi reinou durante 7 anos e meio em Hebrom. O que quer dizer isso? Os primeiros 7 anos e meio, ele só foi reconhecido por uma tribo, a tribo de Judá, a sua tribo. Então, precisamos lembrar que a nação de Israel era constituída por 12 tribos diferentes. E somente a tribo de Judá reconheceu Davi como rei. Isso durou 7 anos. Ele teve que esperar mais 7 anos e meio para que chegasse a esse momento que nós lemos hoje, no capítulo 5, onde as outras tribos o procuraram e falaram: olha, Deus o ungiu para ser rei sobre toda a nação, e não somente sobre a tua tribo. Hoje nós reconhecemos isso, e queremos que você reine sobre toda a nação de Israel. Então, Davi foi um homem que aprendeu sobre paciência. Somente aos 30 anos de idade, aquela promessa de Deus se cumpriu na vida dele, e ele teve que esperar com muita paciência. Paciência é a capacidade de manter a calma diante das decepções, diante das frustrações, quando enfrentamos adversidades e angústias e as coisas dão errado. Mas nós continuamos confiando e tendo paciência em tudo o que fazemos. A nossa geração é uma geração que se tornou impaciente.
É uma geração fast food, que quer as coisas rápidas. Nós queremos comer comidas rápidas. Nós vamos em pizzarias e queremos lanches e tudo tem que sair muito rapidamente. Nos tornamos pessoas estressadas e não suportamos mais esperar nada. No ano passado, eu precisei conversar com um advogado, que era amigo meu, e ele marcou que eu fosse no escritório dele às 9h30 da manhã. E o escritório dele fica anexo à casa dele. E eu estive no horário que a gente tinha combinado, às 9h30, e apertei a campainha, e ele não aparecia. Cheguei a pensar que ele não estava lá, insisti um pouco. Daqui a pouco ele abriu a janela lá em cima do sobrado dele, com o cabelo todo totalmente desarrumado, de pijama. Falei, espera aí que eu estou descendo. Aí ele estava dormindo, ele se organizou, desceu, e aí ele me explicou, eu passei a noite inteira acordado. Agora eu consegui dormir um pouquinho. Me desculpe, por isso eu perdi o horário, esqueci do encontro que nós tínhamos. Eu falei, não, tudo bem, mas que ansiedade é essa? Que paciência é essa? Por que você teve insônia? Hoje é um grande dia para mim. Hoje é o lançamento do iPhone 12. E eu não aguento de expectativa de pegar esse aparelho em minhas mãos. Ele estava muito ansioso para comprar esse aparelho e ser um dos primeiros da cidade de Marília para ter o aparelho. Então, nós vivemos assim, um momento de muita impaciência das pessoas. Mas essa pandemia do coronavírus veio para nos tornar mais pacientes. Ninguém poderia imaginar que essa pandemia duraria tanto tempo. Nós nos preparamos primeiro para ficar 30, 40 dias. A gente acreditou inocentemente que quarentena significava 40 dias. E essa quarentena se tornou um isolamento social que já perdura durante 1 ano e meio, e a gente não sabe quando vai terminar isso. Mas nós nos tornamos mais pacientes, mais resilientes, aprendemos a lidar com as nossas frustrações. Quando nos tornamos impacientes, nós podemos perder, muitas vezes também, a beleza daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e na história. A gente não consegue fazer a leitura do que Deus está fazendo, muitas vezes por causa de nossa impaciência. Você se lembra do Evangelho de Lucas, no capítulo 24? Aquela história dos discípulos de Emaús? Jesus morreu em uma cruz, na sexta-feira. Domingo de manhã, os discípulos já estavam todos desanimados, desajustados, desequilibrados. Houve um zum, até uma história de que algumas mulheres foram no túmulo e parece que ele não estava lá. Alguns apóstolos, 2 apóstolos, correram lá e conferiram. Realmente, o corpo de Jesus não está mais no túmulo. Mas mesmo assim, o desânimo foi generalizado. Os apóstolos, os discípulos impacientes começaram a retornar para suas casas, para suas vidas e voltar à normalidade. Jesus não era o Messias, pelo menos do jeito que eles esperavam que fosse. 2 discípulos no caminho de Emaús estavam impacientes, desanimados, falavam nervosamente, e o Jesus ressurreto, Jesus após a ressurreição se aproxima deles e inicia um diálogo, e eles não o reconhecem. E Jesus pergunta, por que vocês estão chateados, impacientes, nervosos? Qual que é a tensão aí? Você não está sabendo? Jesus, nós acreditamos que ele fosse o Messias, mas ele morreu numa cruz. E eles iniciam um diálogo ali nervoso, tenso. Eles ficaram impacientes até com aquele forasteiro que não sabia da história, sem perceberem que era o próprio Jesus que já havia ressuscitado. Então, sem paciência, queridos, nós muitas vezes perdemos o time de Deus, o momento em que Deus está fazendo. E às vezes Deus está construindo algo belíssimo no contexto de nossas vidas, mas a nossa impaciência não nos permite enxergar. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Então, confiando em Deus e aguardando com paciência, vamos esperar que Deus haja no momento certo em nossas vidas, enquanto nos mantemos confiantes, mas sem essa impaciência que pode nos fazer perder o que Deus está fazendo. E uma terceira estratégia de Davi, da vida de Davi aqui nessa passagem, que eu quero também trabalhar com vocês nesse momento, é que Davi agiu nas horas decisivas. Ele soube ser paciente, esperar o momento, aguardar. Foram longos anos de espera. Mas nos momentos em que ele precisava agir, e era claro, a direção de Deus era clara, e ele sabia que ele precisava agir, Davi não titubeava e se mostrava um homem de ação. Alguém que ia para realizar aquilo que Deus queria que ele realizasse. Naquele exato momento em que a nação de Israel se reúne com Davi, e naquele momento, durante 7 anos, Davi reinou na cidade de Hebrom. Hebrom era a melhor cidade dentro da região de Judá. Ou seja, dentro da tribo de Davi, a melhor cidade, a cidade mais fortificada e mais estratégica para ser capital era Hebrom. Mas naquele momento que todo o povo se reúne e diz: você vai reinar sobre todas as tribos de Israel. Naquele momento, Davi percebeu que Hebrom não era mais estrategicamente a cidade certa para ser capital do país. E qual foi a decisão de Davi? Precisamos de uma capital mais centralizada. Precisamos de uma capital mais coerente com o que Deus está fazendo em nossa nação. Nós vamos conquistar a fortaleza de Sião, a cidade dos jebuseus. Durante todos aqueles anos, a nação de Israel jamais conseguiu invadir a fortaleza de Sião. Era uma cidade fortificada, era uma cidade inacessível, e nenhum exército conseguia invadi-la. Mas Davi disse: se Deus está unificando a nossa nação, nós precisamos de uma capital digna dessa nação. E naquele momento, Davi definiu que a fortaleza de Sião, uma fortaleza inexpugnável, inacessível, seria a capital do país. E ele decide imediatamente, consulta a Deus, e ele tem a certeza que Deus entregaria aquela cidade nas mãos do seu povo. E qual foi a estratégia? Davi decide que eles invadiriam a fortaleza de Sião pelo único caminho possível, o único ponto de fragilidade. A fortaleza de Sião era tão fechada e tão inacessível que o único espaço seria entrar pelos dutos de água que abasteciam a cidade. A água não entrava por cima para que nenhum exército inimigo pudesse barrar a entrada de água. Então, as fontes traziam a água de forma subterrânea. Eram grandes cavernas subterrâneas por onde a água entrava. E Davi disse: nós vamos entrar por esses dutos. E o primeiro homem que entrar, o homem que liderar essa investida, será o futuro general do exército de Israel. Foi como ele provocou o seu exército. Joabe já ficou maravilhado com a possibilidade. O texto aqui não fala, não menciona os detalhes disso, mas lendo crônicas, nós percebemos mais detalhes. Mas essa investida foi fantástico. O exército de Israel, liderados por Abner, liderados por Joabe, conseguiram entrar naquela fortaleza inexpugnável. Eles abriram e tomaram a fortaleza de Sião, que a partir disso passou a ser conhecida como Jerusalém, a cidade de Davi. Uma das cidades ainda, até os dias atuais, uma cidade cobiçada por muitos povos, por muitas nações. Todo dia a gente vê disputa e bombas e brigas
povos diferentes brigando por Jerusalém. Mas Davi foi o primeiro homem a entrar em Jerusalém e a começar essa história incrível e maravilhosa. Então, nós vemos que Davi era um homem da ação. No momento certo, ele agia também com muita sabedoria, com muita autoridade. Então, queridos, fica um desafio para nós também. Ter paciência é muito importante, é fundamental. Encontrar o momento em que Deus espera que a gente aguarde. Mas quando Deus também abre as portas e é momento da ação, nós não podemos nos acovardar. É momento de agir, é momento de encarar. Precisamos aproveitar essas janelas que Deus abre na história e precisamos entrar com toda a força, com toda a fé e com toda a coragem. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Jesus estava na sua cidade e uma multidão o cercava. E Jesus estava muito ocupado porque Jesus estava atendendo um homem importante chamado Jairo, o chefe da sinagoga. A filhinha de Jairo, de 12 anos, estava muito doente e todo mundo estava contemplando aquela ação, aquele movimento, porque Jesus estava se dirigindo para a casa de Jairo. Mas ali havia uma mulher desprezada, uma mulher que perdeu todas as suas posses tentando recuperar a sua saúde, gastou todo o seu dinheiro na mão de médicos que não a ajudaram, mas, pelo contrário, apenas dilapidaram o seu patrimônio. Aquela doença, um fluxo de sangue contínuo, a tornava uma mulher impura. Ela não podia conviver socialmente. Ela estava condenada ao isolamento social por todo o período em que ela estivesse com aquele fluxo de sangue. Então, ela não podia estar na cidade, não podia participar daquele movimento, não podia estar ali tocando nas pessoas. Mas aquela mulher sabia que aquele era o momento que Deus ofereceu a ela. Jesus estava na sua cidade. Uma fé inundou o seu coração e ela passou a crer que simplesmente ela não precisava de uma conversa, ela não precisava de uma oração de Jesus, ela simplesmente precisava tocar no seu manto, na orla do seu vestido. E ela foi se infiltrando no meio daquela multidão, tocando em pessoas, e finalmente ela conseguiu tocar no manto de Jesus. Imediatamente Jesus percebeu que alguém a tocou de uma forma diferente. E ele pergunta, quem me tocou? Jesus, uma multidão aqui, empurra, quem te tocou? Alguém me tocou com fé, de uma forma diferente. Saiu virtude do meu corpo. A mulher se apresentou, curada. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Você foi curada deste mal. Então nós percebemos que aquela mulher, ela não ligou se ela podia estar ali ou não, se ela era desejada naquele lugar ou não, se iriam criticá-la por ela ser impura e estar tocando nas pessoas. Somente o fato dela tocar em Jesus, tendo um fluxo de sangue, ela deixaria Jesus impuro também, e Jesus teria que se afastar pelo menos por um dia da cidade. Mas ela não quis saber de nada. Ela vai e toca no manto de Jesus, porque ela sabia que aquela era a oportunidade que Deus estava lhe concedendo. Da mesma fé, queridos, fique atento às janelas que Deus abre em sua vida. São oportunidades. E nesse momento nós não podemos nos acovardar, mas precisamos entrar com fé, com coragem e se apropriar daquilo que Deus está nos oferecendo. Foi assim que Davi se tornou um homem vitorioso, sempre buscando a direção de Deus, sempre agiu com paciência até que as promessas de Deus se cumprissem em sua vida. E na hora de agir, Davi agia com fé, com coragem e com decisão. Que Deus nos ajude a nos inspirarmos na história de Davi e aplicarmos essas estratégias, essas atitudes em nossas vidas também. Vamos orar nesse instante pedindo que Deus nos abençoe e que... depois a gente vai falar dos erros de Davi também, mas deixa para os próximos dias, tá? Agora nós estamos falando o porquê ele foi tão vitorioso nessa jornada. Vamos orar.
Que nesse momento você possa colocar a sua casa, a sua família, os seus projetos e sonhos na presença de Deus. E que possa pedir que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja deixando mais claro aquilo que precisa ser feito em áreas que você ainda espera que Deus venha agir. Aqueles que estão ansiosos, que recebam a paciência da parte de Deus na manhã de hoje, guardando no coração o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E que aqueles que estão com oportunidades, mas falta-lhes coragem, que o Espírito Santo te encha de ousadia na manhã de hoje e que você tenha a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito para glorificar o nome de Deus em sua vida. Pai, nós te louvamos pela manhã de hoje, te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Pai amoroso que tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem direcionado as nossas vidas, tem abençoado, Senhor, a nossa igreja, tem nos abençoado, Senhor, nesse plano de retornar aos cultos presenciais, mesmo com as dificuldades de transportar o equipamento, mesmo com as dificuldades do vento. Nós estamos aqui, Senhor, alegres, porque o Senhor tem nos orientado, tem nos dado direção. Aqueles que precisam, Senhor, de tomar decisões em suas vidas, que eles possam fazê-lo, Senhor, debaixo da tua direção e debaixo da tua orientação. Que o Senhor oriente o teu povo, Pai, pela doce voz do teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor nos dê paciência também, Senhor, naqueles que precisam aguardar, Senhor, não podem se precipitar, não podem ser impacientes. Pai, e ousadia, Senhor, quando chegar o momento de agir. Que o Senhor nos abençoe, Pai, na manhã de hoje. Somos gratos por toda a equipe de louvor que realizou esse culto. Te agradecemos, Pai, pelas pessoas que estão nas suas residências. Te louvamos pela vida do professor Marcos, que dirigiu o culto de sua casa. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Pai, por aqueles que prepararam a ceia com tanto carinho. Que o Senhor venha encher os nossos corações na manhã de hoje, ó Pai, da doce presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Esta é a nossa oração e a nossa expectativa na manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos participar da ceia agora. E você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de reafirmar o seu compromisso com o Senhor, de dar uma guinada em sua vida espiritual, mudar aquilo que precisa ser mudado e reafirmar o seu compromisso. Mais alguns domingos nós vamos realizar um batismo aqui. Há alguns irmãos que estão aguardando o dia do batismo. E o batismo é aquele momento em que você oficializa o seu compromisso com Jesus. Você consegue se recordar há quanto tempo aconteceu o seu batismo? Como o seu coração palpitava naquele dia em que você assumiu esse compromisso? O tempo passou, o ser humano é muito volúvel nas suas emoções, ora nos sentimos gigantes da fé, no outro dia nos sentimos o cristão mais fraco do planeta. Mas que nesta manhã você tenha a oportunidade de reafirmar o seu compromisso com o Senhor. Tenha a ousadia de pedir que o Espírito Santo venha enchê-lo. Se você perdeu o primeiro amor, você pode pedir ao Senhor que traga novamente esse primeiro amor ao seu coração. Se você perdeu a alegria da salvação, nesta manhã o Senhor pode renovar a alegria da salvação em seu coração e encher o seu coração de paz. Quero te convidar a fazer uma oração, pedindo perdão pelos seus pecados. Se há relacionamentos partidos, que você possa assumir o compromisso de restaurar esses relacionamentos, de perdoar pessoas que precisam ser perdoadas. Um minuto para sua reflexão silenciosa, depois nós seguimos em oração.
Senhor, diante de Ti, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos perdão pelos nossos pecados de omissão, Senhor, quando deixamos de fazer o bem que o Senhor espera que nós façamos. Pai, que o Senhor nos dê forças para perdoarmos pessoas que precisam ser perdoadas. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a vencermos os pecados, aqueles pecados que insistem em permanecer, depois de tantos anos que estamos Te servindo, Senhor, e nos professando como cristãos, aqueles pecados que insistem em permanecer em nossas vidas, como aqueles quartinhos escuros que nós temos em nossas casas, aquele quartinho da bagunça, Senhor. Nós reconhecemos que isso também habita em nós. Mas nós continuamos crendo, Pai, no Teu poder de nos libertar de todo o pecado, de toda injustiça. Jesus morreu em uma cruz para que nós fôssemos livres, Senhor. E nós queremos provar essa liberdade em todas as áreas. Que o Senhor santifique o Teu povo na manhã de hoje, ó Pai, nos purificando de todos os pecados, vícios, Senhor, que insistem em permanecer. Que nós possamos sair daqui, Pai, no culto de hoje, nos sentindo completamente livres, porque Cristo nos libertou na cruz. Pai, nesse momento, nós Te agradecemos pela comunhão que teremos, através dos elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus que foram entregues na cruz. Que ao participarmos deles, num ato de fé, Pai, o Senhor esteja gerando mudança em nossas vidas. Não porque esses elementos têm um poder em si mesmos, mas por causa da nossa fé e por causa daquilo que Cristo fez na cruz. É o nosso desejo, a nossa expectativa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pessoal da equipe aí vai dar uma... Eles vão passar agora, passando álcool na mão de todo mundo aí, tá bom? A gente vai tomar bastante cuidado nesse momento que a gente se aproxima um pouquinho. Então, vamos borrifar álcool na mão de todo mundo. E depois você vai receber um kit individualizado. Nós tínhamos planejado trazer um kit, nós adquirimos um kit, mas o fornecedor não nos entregou conforme havia prometido. Então nós rejeitamos esse kit, mas o pessoal da cozinha preparou os kits individuais com muito carinho, com muito cuidado. E assim que você esterilizar sua mão com álcool, você já pode recebê-los. Você que está na sua casa, prepare os elementos também e participe conosco. Estamos todos unidos em comunhão. Os que estão aqui na quadra, os que estão em casa, porque a nossa comunhão é espiritual, e independente da distância, nós estamos unidos, porque o Espírito Santo nos dá unidade como corpo de Cristo. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, ele o deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, pois este é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por vocês e por muitos para a remissão dos pecados. E cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isto em memória de mim. Amém. Queridos irmãos, que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado a seu favor, conserve a sua alma e seu corpo para a vida eterna. Pegue e coma em memória de haver Cristo morrido por você. Alimente-se dele em seu coração pela fé e com ações de graça. Podeis comer.
Queridos irmãos, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado a seu favor, conserve a sua alma e o seu corpo para a vida eterna. Beba desse cálice em memória de haver sido derramado o sangue de Cristo a seu favor e seja agradecido. Podeis beber. Senhor, nós te louvamos pelo grande privilégio que temos na manhã de hoje, de memorarmos, Senhor, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sangue de Jesus não tinha pecado, era um sangue inocente. Ele não tinha culpa, Senhor, para estar naquela cruz, mas Ele fez, Senhor, por amor de nós, voluntariamente, para que nós tivéssemos salvação, mudança de vida, transformação. Muito obrigado, Senhor. Nós não podemos compreender o tamanho e a grandeza desse sacrifício, mas nós podemos te louvar por ele, Senhor. Que o Senhor venha renovar a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã, o nosso amor pelos irmãos, o nosso amor pela igreja, Pai. Que aqueles, Senhor, que se encontram desanimados por causa da longa pandemia, que sejam renovados na manhã de hoje, ó Pai. Que a alegria da salvação esteja em seus corações e voltem, Pai, a te servir com alegria. Restaura, Senhor, o primeiro amor àqueles que o perderam. Que o Senhor abençoe também, Pai, as famílias que sofrem no dia de hoje. Pedimos a tua bênção sobre a família Mituuti, Senhor. Que o Senhor console os corações que estão entristecidos por sua partida. Mas nós cremos, Senhor, que ela te serviu durante a sua vida. Apesar dos erros e falhas pessoais, como todos nós temos, ela te serviu com alegria e com inteireza de coração, Senhor. E nós cremos que ela está na tua presença, Pai, e por isso te louvamos. Pedimos que o Senhor abençoe também o Armando, Pai, que aguarda, Senhor, uma decisão médica sobre a sua cirurgia. Que a tua graça e a tua misericórdia estejam sobre a vida dele, livrando-o de todo mal, Senhor, e que logo, logo ele possa estar em Marília se encontrando conosco. Abençoe, Senhor, as famílias que ainda sofrem pela pandemia. Abençoe, Senhor, as famílias enlutadas pelas perdas. Que o Senhor renove a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Muito obrigado pela oportunidade de cultuarmos o Senhor aqui no nosso templo. Mas que o Senhor abençoe também a cada uma das famílias que se encontram em suas casas. Que a tua graça os alcance também. É a nossa oração na manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, queridos irmãos. O culto está encerrado. Retornamos no próximo domingo. Você que nos assiste em casa também, que Deus abençoe a sua casa, a sua família na manhã de hoje. Muito obrigado, o culto está encerrado.